Como vão vocês? Meu nome é José e quero contar algo que me aconteceu enquanto trabalhava no meu caminhão em uma noite. Sou caminhoneiro há pouco mais de 15 anos e já vi muitas coisas que, digamos, não são tão comuns de se ver. Mas há uma em especial que até hoje ainda me causa muita inquietação e uma certa ansiedade quando me lembro, e quero compartilhá-la com todos vocês. Há alguns anos eu estava carregando uma carga de roupas há 2 dias para a Paraíba. Era de madrugada e eu já estava bem cansado, então decidi estacionar no primeiro lugar que encontrei pelo caminho. Era um local que parecia ser um ponto de descanso, mas muito ruim de aparência. Parecia abandonado, pois nem sequer havia luz no lugar. Pensei que seria o local ideal para estacionar e dormir algumas horas, já que ninguém pararia ali e, portanto, não haveria barulho nem ninguém para incomodar. Então, sem pensar muito, estacionei atrás do lugar, pois me sentia mais confortável sem que ninguém pudesse ver meu caminhão. Me deitei na cama atrás e quase de imediato adormeci, pois estava realmente exausto. Passaram-se cerca de 2 horas quando, de repente, algo me acordou. Era a voz de uma menina pequena pedindo ajuda enquanto chorava. A verdade é que minha pele se arrepiou na hora em que ouvi aquilo. Eu não sabia o que fazer, pois, para ser honesto, eu não sabia o que encontraria lá fora. Afinal, o que uma menina estaria fazendo sozinha no meio do nada? Fui para o assento do motorista e os choros ainda podiam ser ouvidos, mas dessa vez um pouco mais distantes. Tentei olhar pelas janelas, mas não havia ninguém por perto. Tudo estava muito escuro, então era difícil enxergar qualquer coisa, mas aquela voz continuava pedindo ajuda. Eu a ouvia vindo do mato atrás daquela área de descanso. Era tão convincente que não aguentei mais e saí do caminhão para ver o que estava acontecendo. Pensei que realmente poderia haver alguém precisando de ajuda, pois todos sabemos como é o mundo em que vivemos hoje em dia. Muitas coisas se passavam pela minha cabeça, mas liguei a lanterna do meu celular e comecei a me embrenhar naquele matagal, seguindo a voz que não parava de pedir socorro. A noite estava muito fria, e não sei se isso explica o fato de eu ter começado a sentir meu corpo estremecer e ter arrepios. Naquele momento entendi que meu corpo estava me alertando. Ele me avisava de que eu estava em perigo e que precisava sair dali, mas eu não dei ouvidos e continuei. Já estava bastante adentrado naquele mato e vi que havia algumas árvores, mas tudo estava em completa escuridão. Chegou um momento em que a voz da menina parecia estar cada vez mais perto, como se estivesse ao meu lado, mas eu não conseguia ver nem uma régua à minha frente. Então parei e fiquei ali por cerca de 1 minuto. E foi nesse momento que a voz parou de ser ouvida. Eu estava lá parado no meio do mato, iluminando tudo com meu celular, com apenas o som dos grilos e dos animais ao fundo. Foi aí que percebi que precisava sair dali imediatamente e que era a maior idiotice estar ali. Fiquei ali mais uns 20 segundos e foi quando uma risada de uma senhora começou a soar bem acima de mim. Meu coração quase parou, pois minhas pernas não me obedeciam para correr dali. Eu me recusava a apontar a lanterna para cima, já que eu não queria ver o que estava acima de mim. Mas depois de 1 minuto não consegui evitar. Quando a luz da lanterna iluminou a árvore, vi uma velha pendurada com as pernas agarradas ao galho e a cabeça virada para baixo, bem perto da minha. Seus cabelos brancos quase tocavam minha cara e a mulher balançava de forma assustadora enquanto ria de mim. Ela só queria que eu a olhasse, já que depois disso consegui correr. E corri o mais rápido que pude de volta para o meu caminhão. Não olhei para trás em nenhum momento, mas a risada da mulher ficava cada vez mais distante. Foi assim que percebi que ela não estava me perseguindo. Mas isso não diminuiu o pânico e a adrenalina que senti nesses poucos segundos enquanto corria para o caminhão. Assim que cheguei, subi me arrebentando todo, e como pude, liguei o motor e comecei a dirigir para me afastar dali o mais rápido possível.
tanto que quase bati em um ônibus que passava no momento em que eu tentava sair daquele lugar. Meu corpo tremia igual vara verde enquanto eu dirigia e sabia que não podia continuar assim. Então parei no primeiro posto de gasolina que encontrei para tentar me acalmar e entender o que tinha acabado de acontecer. Mas é claro que não há explicação lógica para isso. Ficou apenas como uma experiência horrível pela qual tive que passar. Talvez eu tenha procurado por isso ao me enfiar em um lugar como aquele. Não sei. Mas há coisas em lugares isolados que não conhecemos, gente estranha, ou me atrevo a dizer, seres que não pertencem a este plano. Cuidem-se e jamais cometam o erro que eu cometi. Em 2019, meu primo Fran foi estudar em Salamanca, na Espanha, por um semestre. Eu não tive essa oportunidade, mas seus pais conversaram com os meus para que pelo menos me deixassem ir passar esse tempo com eles. A ideia era que eu também tivesse uma experiência como a dele, e sendo sincero, para que eles não sentissem tanto a falta do filho em casa. Assim, meus tios não sofreriam tanto com a solidão repentina de deixar Fran partir. Desde que sua outra filha, minha prima Maribel, faleceu, Fran se tornou o centro da vida dos meus tios. Pode-se dizer que até o super protegiam, então suponho que para não sentir esse vazio e de quebra me ajudar, eles moveram céus e terras para que eu fosse aceito como intercambista na mesma universidade que meu primo frequentava. Eu evidentemente aceitei, já que essas oportunidades não se recusam. Assim começou minha experiência por lá. E ao contrário do que eu esperava, meus tios não me usaram como substituto do Fran para passeios e compromissos. Pelo contrário, me deram muito mais liberdade do que meus próprios pais. Foi assim que descobri que o único que realmente se sentia sufocado por tudo aquilo era meu primo. Que a única pessoa que ainda não conseguia lidar com a ausência de Maribel era ele. Meus tios quiseram dar todas as oportunidades possíveis a Fran, apenas para tirá-lo da depressão. Fiquei hospedado no que agora era o quarto de visitas, que antes pertencia a Maribel. Meu primo pediu especificamente que eu não ficasse no quarto dele, que não entrasse e que ninguém tocasse nas suas coisas. Eu não me importei, nem sequer me interessava mexer nas tranqueiras dele. Mas havia algo estranho na forma como falavam sobre seu quarto. Era como se lá dentro não estivessem apenas seus pertences, mas também sua essência, seus hobbies, suas manias, ou o que restava delas. Meu tio trabalhava muito e chegava em casa quase todos os dias depois das 23 horas. Minha tia viajava metade da semana, então nos primeiros dias fiquei sozinho na casa. Assim que fiz amigos, sugeri a casa dos meus tios como nosso ponto de encontro, um lugar para fazermos trabalhos em grupo. Meus tios não se incomodavam, e entre meus amigos eu era quem morava mais perto da universidade. Na casa eu não notei nada de estranho, nada mesmo. Até que em um desses dias de estudos, uma colega foi ao banheiro e ao voltar para a sala, me perguntou se eu tinha certeza de que a casa estava vazia naquela noite. Eu respondi que sim. E então ela me disse que tinha acabado de ouvir vozes vindas do quarto em frente ao meu, o quarto do Fran. Respondi que devia ter sido imaginação dela, pois meu primo estava na Espanha e que o quarto dele estava até trancado. Ela fez uma cara estranha e seguimos estudando. No entanto, naquela mesma noite eu entendi do que ela estava falando. Abri a porta do meu quarto e era claro, claríssimo, que havia alguém falando dentro do quarto supostamente vazio do meu primo. Não parecia uma voz fantasmagórica ou de outro mundo, então naquele momento eu tinha certeza absoluta de que havia alguém ali escondido. Me aproximei da porta e sem pensar tentei abri-la, apenas para confirmar que estava trancada. No mesmo instante a voz dentro do quarto desapareceu e tudo ficou em silêncio. Já era tarde da madrugada.
mas fui até o quarto do meu tio e bati na porta. Ele perguntou o que estava acontecendo e eu disse que havia alguém no quarto do Fran. Depois de uma longa pausa, ele me disse para ir dormir, que resolveríamos isso no dia seguinte. Ele não me deu oportunidade alguma de perguntar mais nada, então simplesmente obedeci. Algumas horas depois, fui acordado pela voz da minha tia, que chegava do aeroporto por volta das 6 da manhã. Ela discutia com meu tio e tentei prestar atenção. Meu tio dizia que estava cansado, que não era coisa da imaginação dele e que agora até eu também tinha escutado. "E o que você quer que eu faça?" perguntou minha tia, irritada. "Que você leve isso embora, que se livre, que destrua, que faça qualquer coisa", ele disse. Então ouvi quando começaram a forçar a porta do quarto do meu primo. Eles mexeram em várias coisas por um bom tempo e de repente saíram. Abri a porta do meu quarto e os vi segurando um saco preto achatado, como se estivessem carregando um quadro ali dentro. Não precisei perguntar nada, pois acho que perceberam o quão estranho tudo parecia. Minha tia me disse que precisavam sair e que me explicariam tudo quando voltassem. Então eles saíram e demoraram muito para voltar. Naquele dia eu já não os vi mais e só me explicaram mais ou menos no dia seguinte. Disseram que naquele quarto havia algo que fazia muito mal ao Fran, algo que precisavam tirar de lá. Não entendi o que aquilo tinha a ver com as vozes, mas decidi focar nos estudos e aproveitar o tempo que me restava ali. Passei a ficar menos tempo sozinho naquela casa e felizmente voltei para minha cidade uma semana antes do Fran retornar de Salamanca. Mas ainda me lembro perfeitamente daquela ligação. Acordei às 2 da manhã com meu celular vibrando no dia em que ele voltou. Ele me xingava ao telefone, me chamava de ladrão vagabundo e dizia que eu ia me arrepender por ter roubado a tábua dele. Ele me insultava de todas as formas possíveis e, sem me deixar falar, me deu um prazo de um dia para devolvê-la. Eu jurei que não fazia ideia do que ele estava falando antes dele desligar. Passaram-se alguns anos até que minha mãe finalmente soubesse o que realmente tinha acontecido. Fran conseguiu uma tábua que mandaram para ele de outro país. Era uma tábua Ouija, consagrada por várias noites em um cemitério, uma tábua que, segundo ele, permitiria continuar em contato com sua irmã. Mas o bizarro é que quando começou a usá-la todas as noites, outra coisa foi quem respondeu. Algo começou a obcecá-lo ao ponto de ficar insuportável para seus pais, que o enviaram para a Espanha apenas para afastá-lo daquela tábua. Naquela noite em que tiraram a tábua do quarto, não sei para onde a levaram. Só sei que disseram ao Fran que fui eu quem a pegou. Desde então, Fran me odeia e eu sequer posso aparecer na casa dele. Não faço ideia do que ele faria se algum dia nos encontrássemos. A história mais macabra que eu já ouvi na vida saiu da boca da minha tia mais velha. Ela se casou aos 23 anos e no dia seguinte ao casamento, sem lua de mel nem nada, foi morar na casa dele. O lugar não era exatamente uma casa ainda, era apenas um terreno amplo com uma construção inacabada. As paredes estavam sem reboco, as janelas sem vidro e as escadas pela metade. Foi lá que começaram e no início só tinham um fogão velho, uma cama emprestada, paredes nuas e aquele frio que se sente quando o lugar ainda não é seu. Mas pouco a pouco eles pintaram a casa, compraram móveis usados e cortinas novas. Foram deixando bonito. Pois bem, lá vai. Eles tinham um cachorro chamado Romário, um cachorro mestiço, grandalhão, mistura de pastor com sabe-se lá o quê. Era inquieto, mas dócil, e eles o deixavam solto por todo o terreno. Desde o começo, perceberam que ele tinha o hábito de cavar. De vez em quando, ele aparecia com coisas na boca.
seja pedaços de sacos velhos, fios ou trapos cheios de terra. Nunca nada que chamasse muita atenção. Até que um dia o cachorro voltou para casa com algo diferente, algo que os deixou congelados. Ele trouxe na boca uma estrutura de restos humanos. Não eram só ossos secos, também havia tecido e partes moles, algo que havia sido enterrado, mas não por tanto tempo. O marido da minha tia não sabia o que fazer, e ela também não. Eles ficaram paralisados e ninguém se atrevia a agir. Uma vez alguém tentou tirar algo da boca daquele cachorro e quase terminou sem uma parte da mão. Deve-se ter cuidado com qualquer cachorro quando está comendo ou quando se trata do que eles acham que é deles. A cena era de pesadelo, pois eles não podiam permitir que ele terminasse de comê-los. Eles tiveram uma ideia desesperada de distrair o cachorro com algo mais apetitoso. Minha tia foi até a geladeira, pegou um monte de fatias de presunto e as mostrou ao Romário. Funcionou, pois ele parou, farejou o ar e a indecisão ficou visível em seus olhos. Então ela recuou calmamente, guiando-o até o banheiro. No fundo, jogou o presunto, e quando o cachorro entrou, ela fechou a porta com força. Os restos que o animal desenterrou ficaram no chão da cozinha, cheios de terra e de forma nojenta. Era a cena mais horrível e perturbadora que alguém poderia encontrar na própria casa. E agora? Enterrar de novo? O certo seria denunciar, pois alguém em algum lugar havia perdido aquela pessoa e merecia saber o que havia acontecido. Minha tia disse que, por mais feio que fosse, isso não podia ser escondido. E então, o verdadeiro horror aconteceu. Os ossos, a carne, se moveram. Primeiro só um pouco, como se estivessem se acomodando. Depois a caixa torácica deslizou pelo chão como se fosse algo vivo. Aquele pedaço de corpo parecia ter vontade própria e se escondeu debaixo da mesa de jantar, que estava encostada na parede. Ninguém o puxou, ninguém o empurrou. Simplesmente deslizou para lá por conta própria, como se algo invisível o tivesse puxado. A toalha longa da mesa se moveu com a passagem dos restos, e depois tudo ficou em um silêncio diferente do que se tem por lá. Meus tios não tinham a menor ideia do que havia acabado de acontecer, e isso os deixou ainda mais aterrorizados. Ninguém tinha coragem, nem a menor intenção de se aproximar, se abaixar e levantar a toalha, pois nada daquilo tinha lógica. O que fizeram foi sair dali e procurar um cunhado da minha tia, alguém que ambos sabiam que teria coragem. Ele morava a uns 10 minutos de carro e os dois foram até lá e deixaram a casa trancada, com o cachorro ainda preso no banheiro. Quando voltaram, é de se esperar que debaixo da mesa não havia nada. E o mais ilógico é que eles não haviam imaginado isso. Não havia passado pela cabeça deles que poderia acontecer da coisa sumir. Eles voltaram para casa pensando que o café ainda estaria quente depois de deixá-lo destampado. Faz sentido isso? Bom, o Romário ainda estava no banheiro dormindo, então ele não podia ser culpado por nada. Eles acabaram por ir ao quintal com uma lanterna, examinando o terreno com cuidado. Eles queriam descobrir de onde o animal havia tirado aquilo. Procuraram pelos cantos, atrás dos tambores e entre o mato que meu tio havia rastelado. Quase no limite do terreno encontraram um buraco recém-cavado pelo Romário. Ao lado dele havia uma cruz feita com 2 paus amarrados com um fio de energia e uma Bíblia suja de terra molhada aberta em uma página sem marcação. Nenhum dos dois lembrava de ter visto aquilo antes, mas a partir daquele dia, aqueles ossos continuaram a aparecer na casa e a sumir de maneira quase que instantânea. Não apareciam o tempo todo, nem de maneira constante, mas quando apareciam era impossível não notar. Às vezes passavam bem atrás dos pés e o cachorro saía correndo atrás deles, apenas 1 segundo antes de alguém virar para olhar. Outras vezes eram vistos rapidamente cruzando o corredor e dobrando um batente de porta. Minha tia uma vez sugeriu chamar um exterminador de pragas, como se fosse um rato ou baratas.
mas foi só uma ideia que ninguém deu ouvidos. Você imagina o quão estranho seria fazer algo assim? Chamar um sujeito com macacão e luvas e dizer para ele eliminar restos humanos que se arrastam sozinhos pela casa. No final, se sujeitaram a passar por isso até o dia em que se mudaram de lá. Considero essa a história mais macabra que já ouvi, ainda mais por ouvir ela ao vivo. Um abraço para todos do canal. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu estava marcando há algum tempo fazer uma viagem de acampamento com um amigo chamado Felipe. Já tínhamos feito algumas viagens antes, mas ainda nos considerávamos novatos nisso. Até então não havíamos feito nada muito louco. Geralmente íamos para acampamentos locais onde havia outras pessoas por perto, mas achamos que estávamos confiantes o suficiente para fazer algo mais arriscado. Ambos queríamos acampar em um lugar mais isolado, com uma vista bonita e mais profundo na floresta. Sabe, algo como um acampamento de verdade. Fizemos algumas pesquisas e encontramos um lugar a cerca de 3 horas de distância. Era uma trilha de 4 horas dentro da floresta e só tinha algumas poucas fotos de campistas anteriores, então não parecia ser um local movimentado. Dirigimos até lá preparados para 3 dias. No final de uma estrada praticamente abandonada no meio da floresta, havia uma pequena área de terra batida. Não havia nenhum outro carro estacionado ali e a trilha parecia um caminho de verdade, ou pelo menos parecia ter sido um em algum momento. Não era bem cuidada, então algumas partes estavam cobertas por vegetação e desgastadas pelo tempo. Estávamos no meio do nada, então eu não esperava um caminho bem conservado, mas aquilo parecia abandonado há anos. Ainda assim, seguimos caminhando. A trilha foi ficando mais estreita à medida que avançávamos pela floresta, mas por volta do meio da tarde, chegamos ao local do acampamento. Era apenas uma área gramada no topo de uma pequena colina, mas tinha uma vista decente da floresta e era muito isolada. Não havia mais ninguém lá, e pelo que parecia ninguém tinha estado ali nos últimos dias. Montamos nossas barracas e organizamos nossas coisas. Felipe estava demorando um pouco mais do que eu, então, enquanto esperava, caminhei até o mirante e aproveitei a vista. Enquanto observava, notei algo se movendo entre as árvores abaixo de nós. Era muito difícil enxergar através dos galhos e folhas densas, mas consegui ver de relance um grupo de 5 pessoas caminhando. Fiquei surpreso de ver outras pessoas por ali, ainda mais fora do acampamento. De onde eu estava só dava para ver suas silhuetas se movendo pela floresta, então não conseguia dizer se eram campistas, trilheiros ou algo assim. Tentei apontá-los para Felipe, mas quando ele chegou, o grupo já tinha desaparecido na floresta. Depois de alguns minutos, voltamos ao que estávamos fazendo. Passamos as próximas horas apenas conversando e relaxando até o sol começar a se pôr. Acendemos uma pequena fogueira e nos sentamos ao redor dela. A noite foi tranquila nas primeiras horas, e o único som era o de nossa conversa e o estalar do fogo entre nós. Até que ouvimos outra coisa. Era um som fraco, mas ambos escutamos enquanto comíamos um pedaço de carne. Parecia o som de vozes, várias vozes conversando entre si. Não conseguimos entender o que estavam dizendo, mas o som vinha de algum ponto dentro da floresta, o que tornava tudo ainda mais assustador. Felipe e eu não sabíamos o que fazer, então apenas ouvimos por um tempo aquelas vozes que não pareciam se mover. Elas permaneceram no mesmo lugar por um bom tempo, até que de repente ficaram mais baixas. O minuto seguinte foi extremamente perturbador, pois não ouvimos as vozes se afastarem. Então ouvimos passos. Apenas um conjunto de passos se aproximando de nós.
Segundos depois, um homem saiu da escuridão e entrou no brilho da fogueira. Ele era muito alto, usava um boné vermelho de time e tinha cabelos pretos um pouco compridos. Seu sorriso era largo e estranho enquanto caminhava até nós. "Algum de vocês sabe onde fica a trilha por aqui? Estou procurando há um tempo", ele disse. Respondi que sim e apontei para a trilha à frente, mas quando ele não disse nada de imediato, perguntei se as outras pessoas na floresta estavam com ele. Seu rosto ficou sério por um momento, mas então ele sorriu de novo e olhou para o mesmo lugar que eu. "Eu não sabia que havia outras pessoas aqui. Estou caminhando sozinho. Se eu tivesse visto alguém, teria pedido informações a eles", disse o cara. Aquilo foi muito estranho, e eu tinha quase certeza de que ele estava mentindo. Ele veio exatamente da direção de onde tínhamos ouvido as vozes. Apenas respondi, "Ok", e ele sorriu antes de ir embora pela trilha. Felipe estava pensando exatamente a mesma coisa que eu, que aquele cara estava mentindo por algum motivo. Não havia como ele ter vindo do mesmo lugar do grupo de vozes e não estar com eles, ou pelo menos não ter notado a presença deles. Mas a pergunta mais perturbadora era por que ele estava mentindo. Por que ele não queria nos contar sobre as outras pessoas na floresta? Ficamos conversando sobre isso ao redor da fogueira por uns 30 minutos, tentando entender o que estava acontecendo ou se algo realmente estava acontecendo. O tempo todo sentíamos que estávamos sendo observados e continuei me virando para olhar a floresta e a trilha. Definitivamente não ajudava o fato de ser nossa primeira vez tão longe assim, então já estávamos nervosos. "A gente deveria ir embora?" Felipe finalmente perguntou. Depois de pensar um pouco, respondi que sim. Começamos a arrumar nossas coisas, mas aquela sensação estranha só parecia aumentar. Assim que jogamos as mochilas nos ombros e apagamos a fogueira, um único passo soou nas folhas atrás de mim. Viramos a cabeça ao mesmo tempo, mas sem a fogueira estava tudo completamente escuro. Depois de um momento com minhas mãos tremendo, peguei a lanterna no lado da mochila. Apontei para frente, a liguei, e apenas 4 metros à nossa frente estava aquele mesmo cara de antes com o boné vermelho. Ele estava de joelhos como se estivesse rezando e olhava para nós com os olhos arregalados igual de usuário de drogas. Assim que a luz o atingiu, ele abriu aquele mesmo sorriso largo de antes. Em pânico, desliguei a lanterna e nós dois disparamos pela trilha. O mais assustador era que podíamos ouvir múltiplos passos atrás de nós e alguns pareciam vir da floresta ao nosso lado. Aos poucos, os sons começaram a desaparecer. Eventualmente, eram só nós dois correndo pela trilha escura e chegamos ao carro sem nenhum arranhão. Entramos e saímos dali dirigindo o mais rápido possível. Ficamos bem abalados por um tempo depois disso e, sinceramente, até hoje não faço ideia do que estava acontecendo lá. Já faz muito tempo que isso aconteceu, mas nunca mais acampamos desde então. Para falar bem a verdade, nem sei se um dia vamos. Meu nome é Maria e quero compartilhar com vocês uma história que ainda me deixa tensa sempre que me lembro dela. Fui uma paciente como qualquer outra, que acabou em uma situação nada comum logo após minha cirurgia. Estava no hospital me recuperando de uma operação rotineira, quando as coisas tomaram um rumo inesperado. Tudo começou quando internaram um adolescente no quarto ao lado. Eu não o via muito, mas o ouvia o tempo todo. Seus pais estavam sempre com ele, preocupados e falando sobre algum tipo de transtorno mental. Mas o que realmente chamou minha atenção foi o que ouvi das enfermeiras. Os médicos não encontravam nada de errado com ele. Seu comportamento era simplesmente estranho demais para ser explicado. Na primeira noite em que estive lá, percebi que coisas estranhas aconteciam.
O hospital, que normalmente só tinha o barulho das máquinas, de repente parecia diferente. Eu ouvia o garoto gritar, e não eram gritos comuns. Era um som dilacerante, cheio de uma angústia profunda demais para alguém da idade dele. Mas o pior era que, de repente, os gritos paravam completamente e davam lugar a uma risada. Não era uma risada normal, mas algo perturbador, como se ele estivesse zombando de algo que o atormentava. Depois eram as luzes. No começo só piscavam de vez em quando, algo que poderia ter passado despercebido, mas com o tempo começaram a acender e apagar em um padrão que parecia intencional. Minutos antes de eu voltar a ouvir algum som vindo daquele jovem, sentia como se não estivesse sozinha no meu próprio quarto. Já em outras ocasiões tinha a sensação de estar sendo observada, como se algo estivesse me espiando através das paredes. E o cheiro. Havia um odor insuportável que tomava o ar e fazia a respiração ficar pesada. Era como se o ambiente do hospital tivesse mudado completamente, tornando-se sombrio. As enfermeiras comentavam sobre como tentavam sedá-lo, mas nada funcionava. Ouvi uma delas dizer: é como se ele fosse imune a qualquer estímulo ao corpo, como se ninguém pudesse ajudá-lo. Isso me fez perceber que o que estava acontecendo não era simplesmente um problema médico. A essa altura eu já me sentia em perigo e acabei implorando para ser transferida de quarto, mas o hospital estava lotado, então eu não tinha outra opção além de ficar ali. Uma noite acordei com um som estranho. Ouvindo bem, percebi que eram sussurros suaves, mas inconfundíveis, vindos de algum lugar além do meu quarto. Eu não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era urgente, quase como súplicas. Fiquei completamente imóvel, com minha mente imaginando todas as possibilidades. Seria o garoto? Ele estava tentando dizer algo ou era outra coisa? No dia seguinte, notei que as enfermeiras estavam mais tensas do que o normal, falando baixinho entre si e olhando com inquietação para o quarto do garoto. Consegui captar fragmentos da conversa, palavras como exorcismo e possessão. Eu custava a acreditar e a aceitar a ideia de que algo sobrenatural pudesse estar acontecendo a poucos metros de mim. Tudo atingiu seu ápice quando os pais do garoto trouxeram um padre. Primeiro achei que só buscavam conforto ou algum tipo de orientação, mas pouco depois retiraram o garoto do hospital sem dar nenhuma explicação. Assim, de uma hora para outra, ele se foi. Para mim foi um grande alívio vê-lo partir, mas o mais angustiante foi o que aconteceu depois. No mesmo dia, a sensação opressiva desapareceu, as luzes pararam de piscar e o ar ficou mais leve. Foi nesse momento que entendi que o que estava acontecendo com aquele garoto não era apenas uma doença. Havia algo mais, algo sinistro. Não conseguia tirar da cabeça a ideia de que talvez ele estivesse possuído por algo além da nossa compreensão. Fiquei com tantas perguntas, mas nenhuma resposta. Esse evento me fez questionar tudo o que eu acreditava saber sobre o mundo, sobre o que é possível e o que não é. Será que aquele garoto realmente estava possuído ou foi apenas uma série de coincidências estranhas? Provavelmente nunca saberei com total certeza. Essa é uma história que ficou comigo, um lembrete de que às vezes o que não conseguimos explicar é o que mais nos marca. O mundo está cheio de mistérios iguais a esse, por isso jamais esquecerei. Até hoje, de vez em quando, me pergunto o que aconteceu com aquele garoto, onde ele está e se no final encontrou a paz que tanto precisava. Boa tarde. Hoje quero compartilhar com vocês uma experiência que tive com meu pai na estrada há vários anos. Nós carregávamos cimento para uma extinta empresa chamada Guarani. Saíamos à noite depois de carregar e, naquela vez, íamos descarregar perto do porto de Suape.
Primeiro paramos para jantar e tomar banho em um posto que fica em Garanhuns. Jantamos, tomamos banho e depois seguimos viagem. Tudo estava indo bem na madrugada, mas a noite estava muito pesada. Chegamos a um pequeno bairro cujo nome não me lembro. Assim que entramos, bem no meio da estrada, vimos uma mulher à distância, sentada de pernas cruzadas e olhando para o nada. Me lembro que ela tinha cabelo enrolado e estava vestida com uma jaqueta roxa, calça jeans e tênis brancos. Quando o caminhão se aproximou mais, percebemos que a mulher estava muito abatida e não se moveu nem um pouco com a proximidade do veículo. Meu pai buzinou e gritou para ela sair do caminho, mas a moça não reagiu nem piscou. Estava completamente imóvel. Meu pai tentou desviar, mas mesmo assim, as rodas passaram raspando nela. No começo, pensei que fosse uma brincadeira, que a garota tivesse problemas mentais ou estivesse drogada, sei lá. Mas por pior que alguém esteja, quando sente as rodas de um caminhão passando tão perto, pelo menos tem o reflexo de se mover, de se proteger e de tentar se salvar. Seguimos em frente sem dar muita importância. Começamos a subir um trecho da estrada e à distância vimos as luzes de um ônibus descendo. Falei para o meu pai tomar cuidado, pois a estrada era muito estreita para 2 veículos grandes passarem ao mesmo tempo. Mas continuamos subindo e nunca vimos o ônibus. Parecia que ele tinha simplesmente desaparecido na noite. Talvez tenha pegado alguma saída, pensamos, e continuamos a viagem como se nada tivesse acontecido. Finalmente chegamos ao nosso destino. Fomos dormir e ao amanhecer descarregaram o caminhão. Em seguida pegamos a estrada de volta. Paramos para tomar café da manhã no restaurante de uma senhora já bem idosa que vendia tapiocas. Sempre parávamos lá e ela já nos conhecia. Por curiosidade perguntei se naquela estrada aconteciam aparições e contei para ela o que tinha acontecido na noite anterior. A senhora me ouviu com atenção e depois respondeu: "Sim, existe a lenda do ônibus. Dizem que esse ônibus sofreu um acidente justamente onde vocês viram aquela moça sentada na estrada. Muitas pessoas dizem que veem esse ônibus vindo na direção contrária ou ultrapassando, mas ele sempre está em alta velocidade e por mais que você acelere, nunca consegue alcançá-lo." Depois de ouvir isso, meu pai e eu seguimos viagem em silêncio, mas prestando muita atenção no local onde vimos a moça sentada. Do outro lado da estrada onde ela estava, havia muitas cruzes, daquelas que colocam onde alguém morreu. Passei por muitas experiências acompanhando meu pai e meu irmão, mas aquela noite, quando vimos a moça sentada na estrada e o ônibus ao longe, foi a mais impressionante que já vivi. Quero contar algo que tem acontecido comigo, com minha família e com minha vizinha há alguns anos. Meu irmão mais velho e eu sempre compartilhamos o mesmo quarto, mas nos mudamos para o antigo quarto dos meus pais porque era mais espaçoso. Esse quarto fica bem próximo ao limite entre a casa da minha vizinha e a nossa. Como todos na casa acordam muito cedo, por volta das 10 da noite todas as luzes já estão apagadas e ninguém fica no andar de baixo. Há anos, entre 11 e meia-noite, começamos a ouvir batidas na parede que separa nossa casa da casa da vizinha. No teto parecia que alguém caminhava de um lado para o outro, às vezes devagar, outras vezes parecia que corriam ou davam passos muito largos, até mesmo pulando entre as casas. Isso durava alguns minutos, talvez 5 ou no máximo 10, mas quando os passos cessavam, algo mais acontecia ali mesmo no limite entre as casas. Nós escutávamos claramente um som pesado se desprendendo do teto, como se algo estivesse grudado ali e se soltasse aos poucos.
esse mesmo som se repetia pelo menos mais 2 vezes. Depois disso, os passos e ruídos no teto voltavam a acontecer. Por muito tempo pensamos que era nossa vizinha fazendo todo aquele barulho tarde da noite, até que um dia meu pai, que se dava bem com ela, decidiu contar o que estávamos ouvindo. Ela ficou muito confusa porque também escutava os sons, mas tinha certeza de que vinham da nossa casa. E isso fazia sentido, já que minha família tem 7 pessoas, incluindo uma criança, enquanto ela mora sozinha desde que seu marido faleceu. Depois disso, minha vizinha contou ao meu pai algo muito estranho que seu marido havia dito antes de morrer. O nome dele era Mário, e ele era quem fazia todos os reparos na casa. Eu quase sempre o via no quintal ou subindo em uma escada portátil que usava para acessar o teto. Ele disse que em várias noites, quando ficava acordado até tarde no telhado fazendo reparos, chegou a ver gárgulas. Sim, foi exatamente isso que ele disse. Ele as descrevia como grandes figuras de pedra parecidas com um morcego gigante, exatamente como as que costumamos ver no topo das igrejas mais antigas. Ele contava que elas voavam e se moviam pelos telhados, ou ficavam paradas nas beiradas, olhando para a vasta área rural que cercava o bairro. E isso faz sentido, pois minha casa é uma das últimas da rua e há muita vegetação ao redor. Quando meu pai nos contou essa história, tudo começou a fazer sentido. Isso explicava o som de algo pesado se desprendendo do teto. Há alguns meses ouvi um relato antigo que também mencionava as gárgulas. A pessoa que contou disse que era preciso ter cuidado, pois elas não são seres bons, embora eu sempre tenha acreditado que protegiam as igrejas dos pecadores. Já pensamos em instalar câmeras ou subir no telhado por volta das 11 da noite para conferir o que acontece, mas os anos passaram e ainda não tivemos coragem de comprovar as palavras do nosso vizinho. O mais assustador é que isso continua acontecendo até hoje. Eu estava acampando com um amigo meu no interior de Washington. Vou chamá-lo de Chester. Estávamos bem longe, em um local de acampamento que encontramos em um aplicativo. Era o meio do outono, então fazia bastante frio, mas não existe outra época do ano em que a floresta pareça tão bonita. O lugar estava vazio, era só Chester e eu, o que nos proporcionou um tempo tranquilo para colocar a conversa em dia. A primeira noite que passamos lá foi tranquila. Ficou um pouco frio enquanto dormíamos, mas era suportável. De manhã fizemos uma trilha até um pequeno pico nas proximidades, que tinha uma vista incrível. A caminhada levou cerca de 3 horas, então voltamos ao nosso acampamento por volta do meio-dia. Quando chegamos havia outra pessoa lá. Ele estava parado perto da barraca do Chester, apenas olhando para ela. Chester o chamou e disse "Eaê" enquanto nos aproximávamos. O cara se virou e nos olhou, claramente um pouco assustado por algum motivo, e em vez de dizer algo, apenas se apressou para ir embora. Se aquilo já não era estranho o suficiente, agora definitivamente era. Imediatamente, fomos até as nossas barracas para verificar se todo o nosso equipamento ainda estava lá e se algo tinha sido mexido, mas não encontramos nada fora do lugar. Talvez tivéssemos chegado antes que ele conseguisse levar algo, mas ainda assim era realmente estranho. Não conseguíamos pensar em outro motivo para ele estar lá, a menos que também estivesse acampando. Mesmo assim, não ficamos nervosos. Ambos pensamos que não havia chance do cara voltar. Digo isso, pois ele parecia apavorado ao nos ver. No entanto, ainda jogamos pelo seguro e decidimos não sair das redondezas. Ficamos na mesma área pelo resto do dia. Tomamos algumas cervejas e apenas conversamos. Quando o sol se pôs, fizemos uma fogueira e assamos carne. Aproveitamos nosso tempo ao redor da fogueira por algumas horas.
No meio de uma das nossas conversas, Chester precisou ir ao banheiro, então ele se levantou e foi um pouco para dentro da floresta. Eu fiquei sentado e apenas alguns segundos depois ele voltou andando rapidamente para o acampamento. Teve algum problema lá? Eu brinquei. Tinha alguém lá, ele disse. Eu pude ver imediatamente em seu rosto que ele estava visivelmente perturbado. Rapidamente, abandonando meu tom de brincadeira, me levantei e perguntei exatamente o que ele tinha visto, mas Chester disse que não conseguia ver nada além da silhueta do homem. Ele disse que a pessoa não estava muito longe e estava definitivamente olhando para ele. Isso realmente nos deixou assustados. O homem poderia estar nos observando o tempo todo e provavelmente ainda estava por perto. Pegamos nossas lanternas nas mochilas, mas ele já tinha sumido. Voltamos para a fogueira e ficamos atentos, iluminando a floresta ao nosso redor com as lanternas. Chester parecia ter certeza de que era o mesmo homem que vimos mais cedo em nosso acampamento. Por que diabos ele voltou? Ambos estávamos bastante tensos e discutimos se talvez devêssemos ir embora. Mesmo sendo noite, talvez fosse mais seguro sair dali. Chester levantou o ponto de que se o homem quisesse nos roubar, teria feito isso mais cedo, então ele achava que o homem estava planejando algo pior. Guardamos tudo nas mochilas, apagamos o fogo e começamos a trilha de volta. Nos primeiros minutos, andamos rapidamente para ganhar distância, caso ele estivesse nos seguindo. Durante todo o caminho de volta, não o vimos mais. Achamos que estávamos seguros, mas quando chegamos ao início da trilha, onde meu carro estava, vimos que todos os pneus tinham sido cortados. Meu coração afundou, já que isso basicamente confirmava que o homem provavelmente estava planejando não nos deixar sair dali. Mal tivemos tempo de processar a situação antes de ouvirmos folhas sendo esmagadas na trilha atrás de nós. Entramos no carro e saímos sem hesitar. Consegui nos tirar da floresta e chegar à estrada principal, destruindo as rodas no processo. De lá, chamamos um guincho e a polícia. Eles tentaram procurar impressões digitais no carro para identificar o homem. Mas ele nem tentou arrombar ou abrir as portas. Ele só cortou os pneus. As intenções dele ainda são desconhecidas, mas tenho certeza de que todos podemos imaginar os poucos e perturbadores desfechos que ele provavelmente planejava para aquela noite.